serei glorificado, diz o Senhor. Nós damos graças ao Senhor pela sua grande misericórdia, por ter nos colocado na igreja. A igreja, ela precisa, ela necessita ser edificada. Quem é que vai edificar a igreja? Quem é? Quem souber pode responder. Quem é que vai edificar a igreja? É Ele mesmo, o Senhor Jesus. Mas Ele vai usar alguém. Aleluia! Ele usa, a igreja só será edificada se cada um de nós estar na presença do Senhor, para que a igreja seja edificada, andarmos em espírito, que para mim, pelo menos para mim, é a coisa mais difícil que existe. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Para mim é difícil, mas para Ele não. Para o Senhor isso não é nada, né? Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, é porque cada um de nós damos conta, uns com os outros, ombro a ombro, para que a igreja seja edificada. Por isso, né, é o título da mensagem essa noite. Alguém sabe ainda? Preparar para a edificação. O que quando se fala em preparar, o Senhor está falando com quem? Pode me ajudar, Eu estou conosco. E dá uma impressão de que o Senhor não faz nada sozinho. E não faz mesmo não. Se fizesse, Ele não nos chamaria, não nos convidaria para ganhar o nosso coração, para poder edificar a sua igreja. As portas da salvação ainda estão abertas, mas um dia ela vai fechar. E o que nós temos que fazer? Aproveitar as oportunidades, porque Deus nos deu uma incumbência. Ele nos deu um dever, obrigação, responsabilidade. Para quê? Para ficarmos só sentadinhos em casa, tranquilo, comendo e bebendo, sem trabalhar. É para isso? Não é mesmo. O Senhor precisa de nós, para que nós possamos cumprir essa responsabilidade, esse dever. É um dever. Pensa que é fácil? Não tem nada a ver de ser fácil. Quem é que acha fácil aqui andar em espírito? Pode levantar a mão, pode levantar. Quem acha fácil? Ué, ninguém. Oh, maravilha, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É a única coisa que nos ajuda a prosseguir na obra do Senhor, é andar no Espírito. Se nós não andarmos no Espírito, nada é feito. Ninguém faz nada, pode até fazer, porque afinal de contas tem uns que são mais competentes do que outros, tem uns que têm mais habilidade do que outros, mas Deus está em todos. Mas só a habilidade humana dos irmãos é válido para poder edificar a igreja. Presta atenção, só a habilidade dos irmãos. Não, por que não, Joana? Aleluia. E o Senhor precisa, o Senhor é necessário que nós andemos em espírito. Porque o Senhor não vai fazer nada. Como é que Ele vai edificar a sua igreja? Ele não faz nada. Agora, por que nós somos chamados?
Tudo isso por causa da misericórdia. Deus tem tido misericórdia de nós. E por vezes, nós falhamos diante do Senhor. Mas graças a Deus que eu não sou nenhum forte. Não sou mesmo. Tem alguém forte aqui? Vocês estão temerosos, hein? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor, Ele simplesmente aguarda a conclusão da edificação da tua igreja. Ninguém sabe quando é que vai ficar pronta a edificação. O que é uma edificação? Uma edificação tem diversos materiais. Os materiais ficam espalhados. Hein, Joana? Você que gosta de falar, você que entende. Hein, Mateus? E aí? Na igreja, para o Senhor edificar a sua casa, os materiais têm que estar espalhados? Mas não mesmo. É unidos, ombro a ombro, cada um tirando a casquinha no outro. Às vezes, quando nós estamos na contrariedade, às vezes nós pronunciamos dentro de nós mesmos: eu não topo a cara desse irmão. Nós somos assim. Quem não é assim? Levanta a mão. Eu sou. Tenho muitos anos de vida de igreja, mas até hoje eu não aprendi. Há momentos que eu pergunto para o Senhor: Senhor, quando é que eu vou aprender? Quando? Mas já que Ele suporta, né? Eu penso que eu não tenho culpa, mas Ele nos dá a chance. Amém. Deus, o Senhor Jesus, nos dá a chance de nós negarmos a nós mesmos. Amém. Senhor Jesus. Aí sim, quando nós negamos a nós mesmos, aí há a possibilidade em que nós possamos, que Deus pode edificar a tua casa, a tua morada, descansar. Deus quer um descanso. Deus descansa na sua casa. E nessa terra, o único lugar que Deus pode achar descanso é na igreja. Amém. Isso é simples demais, não é? É muito simples. O único lugar. Não existe. Os irmãos conseguem achar outro lugar para poder Deus achar descanso? Eu não consigo. Graças a Deus que eu creio na palavra. Amém. Nós somos a igreja onde Deus pode descansar. Aleluia. Puxa, eu não sei se Deus chora, eu não sei. Mas Ele fica alegre. Amém. Ele fica alegre. Não estou falando heresia, tá, irmãos? Se Deus chora. Mas Ele fica alegre. Amém. Quando nós andemos em espírito, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, para que Ele possa usar a capacidade de cada um. Amém. Cada um tem sua capacidade, cada um desenvolve mais do que o outro, outros desenvolvem menos. Outros têm aquela gana, né, de trabalhar para o Senhor e tudo mais. Deus quer, Ele quer. Tudo isso para que a sua casa, essa construção, para que esses materiais possam estar juntos, suportando uns aos outros. Amém. E o dever, eu considero como o primeiro da igreja, o dever: pregar o evangelho. Amém. Se nós não pregarmos o evangelho, se a igreja, né, não usar seus membros para poder pregar o evangelho, não vai acontecer nada. Ou vai?
Vai. Não vai edificar, não vai haver edificação se não tiver ninguém. Não vai. Por isso que o dever maior na igreja é pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Botar isso na mente, botar a mente no espírito. É pregar o evangelho. Não temos outra saída. A nossa única ida é o Senhor. E para ir ao Senhor, temos que pregar o evangelho. Salvar pessoas, temos que ir na rua. Algum tempo atrás, nós saíamos para poder pregar o evangelho de casa em casa, bater de porta em porta. Não é que foi extinto isso. Não foi extinto. Mas os materiais para o Senhor edificar a sua casa está lá na rua, está lá nos comércios, está tudo lá na rua. São pessoas nos esperando, ou para receber um não ou um sim, E o Senhor colocou hoje para pregar o evangelho. Eu penso que está muito fácil, Nós deixamos escapar do nosso interior, lá das profundezas do nosso espírito. Posso orar com você? Puxa, essa frase, posso, é uma pergunta, Posso orar com você? Uma vez eu pregando o evangelho, fui lá foi com o Hector. O inimigo não é brincadeira não, viu? Perguntei à pessoa: posso orar por você? Ela: não. Não é para eu conseguir, não é para eu prosseguir, não é. Aí eu aprumei, um mensarrão desse aqui, isso é como se fosse um soco na cara, um tapa na cara. Você pergunta, com toda, tudo natural, eu posso orar com você? Amém. Puxa vida. Mas aí foi exatamente para o Senhor teve misericórdia de mim. Na terceira pessoa que eu falei para ela: posso orar com você? Que eu perguntei para ela: pode, eu estou precisando. E fez assim, eu estou precisando. Puxa vida. Você já viu? Diz que homem não chora, Então se o homem não chora, não é homem. Eu choro. Puxa vida, posso orar com você? Pode sim, eu estou precisando. A pessoa assim se derramou. Quando quando eu levei essa pessoa a invocar o nome do Senhor, eu disse para ela assim: repita comigo as palavras: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Quase que não sai, quase que ela não dava conta de soltar a voz, de tão emocionada que ela ficou, quando eu disse assim para ela: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Essa pessoa começou a chorar. Até eu chorei, porque o Senhor naquele momento estava operando na pessoa, estava fazendo com que a pessoa reconhecesse que ela era uma pecadora, que ela precisava de salvação, que ela precisava de invocar o nome do Senhor. E com isso me encorajou também. Eu fiquei encorajado, porque o máximo que eu faço com uma pessoa, por mim mesmo, no meu natural, fazer uma pessoa chorar, é ser estúpida com ela. Essa é a minha natureza, essa é a natureza humana. Não existe um ditado assim, eu não levo desaforo para casa, não existe. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, tem pessoas que é assim. Então essas pessoas, elas carecem de misericórdia, e Deus tem misericórdia delas, e Deus tem o seu povo para poder pregar o evangelho para elas.
Senhor Jesus. Lá em Mateus 16, vamos ler? Mateus 16, capítulo 13. Os irmãos, quem quiser ler pode ler, amém? Mateus 16, 13. Aleluia. Deixar com os irmãos, para os irmãos lerem. De Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16. Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O que significa Cristo? Ungido, escolhido. Tem mais adjetivo por aí. Quem mais? Os universitários aí. Messias, o enviado, o apóstolo. O Senhor é apóstolo, né? Quem diz o povo? O que o povo está dizendo aí? Quem é? Que o povo está falando, hein? O povo fala, né? Uma pessoa ouve uma coisa aqui, ela fala lá na frente. Ela nem sabe se é verdade, vai falando. O outro vai falando, vai distorcendo, daqui a pouco está tudo distorcido. Pergunta difícil de fazer. Pergunta difícil. Aliás, de responder, né? De responder, perdão, irmãos, de responder. Né? Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, de maneira que ninguém sabe de nada, ninguém sabe falar. Mas aí Pedro, que significa pedra, pedrinha, pedra grande, rocha, que é uma pedra grande, Pedro falou assim: tu és o Filho, tu és o Cristo, não é isso, Jarbas? O Filho do Deus vivo. Está ali? Poxa, está ali, que maravilha. Opa! Aleluia! Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poxa, o Senhor falou assim para eles: mas vocês estão falando para mim que o povo está dizendo. Eu não quero saber nada do povo. A única coisa para o povo é levar o evangelho para eles. Mas vós, que dorme comigo, que come comigo, que anda comigo, que sofre comigo e tudo mais, eu quero saber quem sou eu. É quando Pedro responde: tu és o Cristo. Ó Senhor, o que é Cristo? O ungido. O que é Cristo? Filho do Deus vivo. O ungido é para poder realizar a obra de edificação. Não é isso mesmo? O ungido para realizar a obra. E o Filho do Deus vivo? Qual a função do Filho do Deus vivo, esse título? Ó Senhor Jesus, é para realizar a obra divina. Aleluia. Só. Não é a obra humana, a obra divina. A obra é que nós aqui fazemos. Sim. Mas ela é divina. Porque é para Deus. A obra é de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Estou com uma pequena sinopse aqui, porque eu estava fazendo um tratamento. Não estou ainda, né, fazendo um tratamento de esquecimento, né?
O geriatra falou assim para mim: Sr. Francelino, o senhor está chorando de barriga cheia. Falei: doutor Roberto, não estou não. Estou esquecendo demais, o que está vendo? Ó, tá fácil de saber. Primeiro, o senhor tem um caso que é a idade. Mas o senhor tem força de jovem, o senhor é jovem. Ó, o doutor Roberto me chamando de senhor, né? O camarada aí, médico novo, né? O meu geriatra que cuida de mim, ele, é só para eu fazer rir, né? E cuidar de mim. Aí ele falou: ó, Sr. Francelino, para mim não existe esquecimento. Quando a idade chega, o senhor tem que fazer com que crescer o seu foco. Foco. Todo ser humano tem que ter um foco. Você tem que focar. O que é focar? É você mirar que você vai fazer tal coisa e tem que fazer. Não, aí tem como você não esquecer. Foi isso que o doutor Roberto falou para mim. Doutor Roberto, eu só não esqueço de almoçar. Falei: doutor, eu só não esqueço de almoçar. Mas eu começando a esquecer, e eu não aceito isso de jeito nenhum. Então, para você, já que o senhor não aceita, Sr. Francelino, o senhor tem que focar. Coloca na sua mente: foco. É foco. Você tem o foco de vir em todas as reuniões, você vem. Se você não tem, você esquece. Quando você a lembra, já passou. Tem acontecido isso demais comigo. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem me ajudado a focar. O meu foco hoje é andar no Espírito. O nosso foco, o foco do crente, principalmente se for na obra da restauração do Senhor, que é a restauração da igreja, o nosso foco é mirar no Espírito. Senão, não conseguimos nada. Eu não faço nada. Eu não consigo nem invocar o nome do Senhor. Se você não está no Espírito, nem invocar o nome do Senhor você consegue. Não é brincadeira não. É coisa séria. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é cheio de misericórdia. Então nós vimos aqui, né, a situação de Pedro, né? O Senhor usou Pedro. Quando o Senhor falou para ele lá: não é carne e nem sangue que tu revelaste, que falou para você, mas o Deus que está nos céus. Amém. É que te revelou, é que tu revelou, é que falou contigo. É que não foi sangue nem carne, né? Foi o único, né, que o Senhor, Deus Pai, achou ali apto para poder responder à pergunta do Senhor. Foi Pedro. Foi Pedro. E foi o que deu mais trabalho para o Senhor. Foi Pedro. Ô Pedro natural, viu? Ô pedra, ô rocha, ô rocha pesada. Mas o Senhor, Deus, usou ele para poder dar essa resposta. Amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em se tratando de pregação do Evangelho, a ferramenta principal da pregação do Evangelho é ganhar pessoas. E quando ganhamos pessoas, pode até haver resultado, mas o resultado são os frutos. Sim. É frutos. Você pode ser um bom pregador, você pode ter uma boa dicção, mas o melhor resultado são frutos. Sim. Que você gera. São frutos.
não é outra coisa, o resultado da pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, que na realidade a nossa vida, já, mas eu tenho uns 5 minutos ainda, né? Então, irmãos, graças a Deus pela vida da igreja. Amém. Graças a Deus por cada um de nós. Graças a Deus porque o Senhor tem nos encorajado a pregar o Evangelho. Graças a Deus que tem alguns que não têm aptidão, né? Aptidão para poder pregar o Evangelho. Mas uma hora ele vai ter. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí sim, Deus pode edificar a sua igreja. Amém. Deus pode achar a sua casa edificada para poder nós reunirmos. Nós cantamos o hino, né? Senhor, Davi jurou. Amém. Davi jurou que ele não ia entrar na tenda dele enquanto que não edificasse a casa de Deus. Poxa, ele morava no palácio e a Arca da Aliança, na onde que estava, Jabas? A Arca da Aliança? Na tenda. O que é tenda? Eu tenho 2 tendas lá em casa. Eu tenho barraca, né, Maria França? As nossas barracas, né, de quando a gente levava para a estância. A Arca da Aliança na tenda. E Davi morando em palácio. Mas a tenda é lugar de Deus descansar. Hoje o lugar de Deus descansar é a igreja. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Aqui na terra, nesse globo terrestre, só há um lugar. E esse lugar precisa ser edificado. Amém. E para isso nós estamos juntos, ombro a ombro, para poder edificar a casa de Deus. A casa de Deus, se... Como é que é essa música? Se... Pois é, use o Cristo interior. Amém. O Cristo está no meu interior, está no interior de cada um de vocês aqui. Vamos ler Romanos 8? Romanos 8. Quem achar pode ler. Quem achar primeiro pode ler. 8:6. Poxa, a carne, o Senhor Jesus disse que a carne para nada aproveita, né? Sim. Mas nós podemos ficar sem carne? Carne física ou carne espiritual? Ok, tem isso? Existe isso? Carne espiritual? Existe isso? Que pergunta difícil, né? Né, Joana? Ô perguntinha difícil. O pendor da carne dá para onde? Morte. Morte, morte, morte. Não tem outra coisa. Não deixe... Irmãos, é para mim essa pergunta, tá? Francelino, não procure andar na carne, porque senão você vai ser derrotado, você vai cair. Você vai cair. Nós vamos cair. Temos que estar firmes no Espírito, para estarmos de pé com os irmãos, invocando o Senhor, pregando o Evangelho. Na carne, o que a carne faz? O que a carne faz? Para começar a andar na carne é morte, né? É morte. O que mais? Há o que? A discórdia, a ambição, as ciúmes. O que mais? Me ajude aí. Tudo está no alimento diário, viu?
irmãos me ajudem. Eu já terminei já também aqui o meu encargo. Então, irmãos, olha, graças ao Senhor pela sua misericórdia, né, que o Senhor tem falado para nós dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o Jabas vai dar o prosseguimento, amém? Sim. Senhor Jesus. Tem que colocar aqui, né? Já tá funcionando assim? Potente, hein? Aleluia. Então o desejo do Senhor é obter uma casa, obter um descanso. E como o Francelino deixou bem claro, né? A igreja é a habitação de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então precisamos subir ao monte. Amém. Em Mateus capítulo 17, o Senhor levou os discípulos a um alto monte. Sim. Precisamos também subir ao alto monte para obter visão. Sim. Irmãos, sem a visão adequada, nós não vamos conseguir edificar a igreja de Deus. Amém. Então, de uma visão para poder deixar de lado as nossas coisas e nos envolver com as coisas do Senhor. Amém. Ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve. Amém. O Senhor, quando o Senhor lhe deu início ao seu ministério, ele ia ali de cidade em cidade pregar o evangelho, e aonde ele chegava ali, então afluíam multidões. Sim. Grande multidão cercava o Senhor, aí curas, de doenças, enfermidades, pessoas eram libertas de espíritos malignos, e então elas eram curadas e libertadas com um propósito, para que se tornasse material para edificar a igreja. Senhor Jesus. E esse sentimento do Senhor hoje tem que também que nos contagiar. Por um lado, nós precisamos entrar na palavra, desfrutar do que está sendo falado. Irmãos, quando foi lançado o canal do Instituto Vida para Todos, Instituto Vida para Todos, meu Deus, o que é isso? Não sei o que é, eu não quero entender não, mas se está sendo lançado na igreja, então eu quero desfrutar. E agora nós vamos como é útil, como nós poderíamos ficar esses dias, viver esses dias sem o canal do Instituto Vida para Todos. Está disponível no YouTube, mensagens fresquinhas, quinta-feira, domingo, aí vem as mensagens também do Miguel, mensagem do André, tutorial. Então isso é o que? Para a gente lançar raízes, para a gente poder tocar no sentimento do coração do Senhor. Amém. Nós precisamos ser contagiados. Está tendo uma pandemia aí, as pessoas estão sendo contagiadas, então, de um contágio espiritual. Ter o mesmo sentimento do coração do Senhor. Oh Senhor Jesus. Amém. E aí, como eu estava falando, em Ageu falando, subir ao monte e trazer madeira para poder edificar. Nós vamos também subir ao monte e obter uma visão para poder edificar junto com os irmãos. O nosso lugar é junto com os irmãos. Para se construir uma casa, enquanto o material está separado ali no canteiro de obras, você não tem uma casa. Mas a partir do momento que você começa a juntar o material, naquele tempo usava-se madeira, hoje é ferro, brita, areia, cimento, água e por aí vai, Joaninha? A Joaninha está bem inteirada sobre isso, E o objetivo de Deus ao edificar a igreja é obter descanso. Amém. Puxa. Enquanto o sonho da maioria das pessoas é ter uma casa, O primeiro sonho das pessoas, eu quero ter uma casa. Morar com os meus pais, nós passamos 12 anos pagando aluguel, Minha mãe, uma casa, até que no dado momento o Senhor fez um milagre. Aí proporcionou lá, toda uma situação que foi possível comprar aquela casa, onde eles estão hoje, Então as pessoas querem uma casa para o quê? Para ter segurança, para ter descanso. E o Senhor, Ele também deseja ter um descanso. Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 8, Senhor Jesus, cadê? Está aqui, achei. Mateus 8, 19 e 20. Eu trouxe outra Bíblia, não está essa vez? Já está aqui, Tá ótimo. Então, aproximando-se dele, um dos escribas disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Puxa Senhor, estou contigo, eu vou te seguir. Mas lá em Ageu mesmo, fala que para edificar é preciso ter o espírito despertado.
Sim. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Despertou o espírito de Josué. E Ele também despertou o espírito de todo o povo para poder edificar. Que o Senhor desperte o nosso espírito para poder edificar. Então, como foi falado aqui antes, né? Não é mediante capacidade humana. Irmãos, eu estou aqui, ó, eu falo para vocês, eu não tenho capacidade alguma de falar essas palavras. Então eu preciso aqui me apegar ao Espírito. Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor para o Espírito poder fluir. Então aqui o Senhor lhe fala, né? O escriba disse, né? Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Puxa, olha que quadro, né? Filho do Homem, o Senhor, o Rei do reino dos céus, não tinha, aqui fala, né? Não fala que ele não tinha um palácio, um estado, não, ele não tinha onde repousar a cabeça. Puxa, irmãos, isso aqui é um modelo para nós, viu? É um modelo, porque às vezes, falo por mim, né? A gente preocupado com o conforto, né? Puxa, para viajar tem que ter todo um paramento, né? Eu já estava comentando, eu tinha uma doblô, né? Aí, rapaz, fui colocando bagagem, aí a bagagem foi até o teto da doblô, né? Aí para não ficar balançando ali, né? Vai amarra aquelas bagagens com corda e tudo isso, o quê? Para ter conforto. Chegar lá na estância, né? Chegar lá onde quer que a gente for, né? Para estar lá, né? Ter conforto, ter isso, ter aquilo outro, né? Mas o Senhor, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Puxa. Então isso mostra, né? A necessidade de abrir mão. Eu fui incomodado aqui, né? Com essa passagem, né? Abrir mão do conforto para cooperar com a edificação da igreja. Amém. Quando ele está no SEAP, é mais fácil, né, Juliana? Quando eu estava no SEAP, era o quê? Era uma mochilinha, saco de dormir. Aí quando eu chegava na cidade, né? Aí cheguei a dormir no chão, dormir em cima de mesa. Eu estava com um parceiro, o Daniel, né? Aí, Daniel, escolhe aí. Não, eu vou ficar aqui mesmo, né? Ele foi lá pro chão, eu falei, vou ficar aqui em cima dessa mesa, né? O problema da mesa é que você não pode ter um sono agitado, né? Se você escolhe o chão, o problema é se você tem alguma dificuldade com insetos, né? Rastejantes, né? E aí, só te contar um caso aqui, né? Teve uma vez que a gente foi, né? Foi para uma cidade bem pequenininha, ali em Roraima, sul de Roraima, né? E nessa época a gente estava, né, com grana e tudo mais, fomos pro hotel, né? Hotel lá, rapaz, vamos pro hotel. Aí chega lá, aquele quarto quente, acho que não tinha nem janela, né? Aí tinha duas camas, uma cama de casal e a cama de solteiro, né? Aí escolhe aí, Jabas. Não, pode escolher, vai você mesmo. Não, mas você mais. Não, a diferença é pequena. Você pode escolher aí que eu deixo, viu? Aí ele foi escolher a cama de casal, aí ficou lá, dormiu todo esticado, né? Eu fiquei lá na cama de solteiro, dormi tudo. Aí no dia seguinte, né? Fomos arrumar as camas, rapaz, quando ele levantou o colchão, um ninho de barata, assim, no hotel. Aí eu preocupado, fui levantar o meu, não tinha nada. Ufa, ainda bem que eu deixei ele escolher. Então veja, né? Com essa imbuído desse espírito, né? Te abre mão do conforto. Sim. E não está nem um pouco preocupado com o que vem pela frente. Uma vez nós fomos para uma cidade, irmãos, que todos os lugares que a gente ia, não tinha vaga para a gente. E aí, só encurtando a história, né? Nós encontramos um pastor, e esse pastor ficou assim, não acredito. Vocês saíram lá de não sei de onde para chegar aqui, para poder pregar o evangelho. Eu queria ter esse coração. Ele falou, eu não vou hospedar vocês na minha casa, porque eu não falei com a minha esposa, mas vocês vão ficar aqui no templo, aqui na igreja, né? Rapaz, nós deitamos ali no chão, esticamos o saco de dormir. Nossa, mas foi um sono gostoso, viu? Nós passamos um dia viajando numa van espremida. Eram 3 irmãos grandes, assim, do tamanho de Francelina, eu e mais outros 2, né? Então lá na traseira da van, né? A gente nem preocupava com as curvas, né? Porque era um colado no ombro do outro, então nem mexia, né? E para poder levantar, né, tinha que ser em ordem, né? Primeiro o que estava perto da porta, depois do meio, depois o terceiro, né? Então veja, né? Então é algo que eu preciso resgatar. Esse desapego pelo conforto. Sim.
Irmãos, nós não precisamos ficar preocupados com o nosso conforto. Nosso verdadeiro conforto vai ser introduzido em Deus Pai. Quando o reino for restaurado. Então aqui, né, na quinta-feira, eu não vou tocar em toda a mensagem por causa do tempo. Então vou só pegar aqui alguns pontos, tá, para dar sequência. E aqui na quinta-feira, né, começa mostrando, né, que o Senhor, Ele é o Rei do reino dos céus. Amém. O Senhor deseja estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Amém. E a gente sair pela cidade, nós vemos claramente que há um reino de trevas estabelecido nessa terra. Há um reino de trevas. Aqui o versículo desse dia, né, Colossenses 1,13, diz aqui, né? E Ele nos libertou do império das trevas. Sim. Um dia nós também estávamos ali, presos, sim, cativos, subjugados por esse império de trevas. Mas aleluia! Amém. E fala aqui, Ele nos libertou. Amém. Aqui não está dizendo que Ele vai libertar, Ele nos libertou. Amém. Do império das trevas. Amém. E não só isso. Uma coisa é você libertar, né? Fala-se, né, que no período da abolição da escravatura aqui no país, né, aboliram, né, juridicamente, judicialmente, os escravos. Eles não tinham para onde ir. Não tinham para onde ir. Aí muitos continuavam naquela mesma vida. Mas veja, o Senhor não nos libertou e deixou por aí. Não, Ele preparou um lugar para nós. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos colocou na igreja, que é a realidade do reino dos céus. E esse reino é o reino de vida. Puxa, irmãos, é um reino de vida. Precisamos invocar o nome do Senhor, desfrutar do Espírito, desfrutar da palavra, para a vida de Deus crescer em nós. E aí surge uma edificação em vida. E aí, né, só para exemplificar isso, nós temos aqui a parábola do semeador. Senhor Jesus, acho que eu particularmente amo essa parábola, né? Senhor Jesus. E aqui no capítulo 13, né, versículo 1 diz aqui: naquele mesmo dia, Jesus saiu de sua casa, saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Então, nem na própria casa o Senhor tinha descanso. Como diz aqui o Alimento Diário essa semana, né? Então, na própria casa dele não tinha descanso. Ele ia lá e via aquela multidão e cura. Tanto que, quando o Senhor ele entrou no barco, né? Ele então ali mesmo meio a tempestades dormiu, né? Então antigamente quando nós vimos essa passagem, eu falei, puxa, que o Senhor não estava nem um pouco preocupado, né, com as dificuldades, né? O Senhor, né, estava tendo ali um sono tranquilo, né? Puxa, precisamos confiar no Senhor da mesma maneira, né? Dormir ali aquele sono tranquilo. Mas veja, na verdade é porque o Senhor ele estava ali, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Exaurido, não, exausto, né? Melhor, né? O Senhor estava exausto. Por quê? Porque aqui nessa terra ele não tinha descanso. Não tinha uma casa para o Senhor. Então ele dormiu ali no barco porque estava exausto. Irmãos, na nossa experiência, né? Você já parou para pensar o quanto de trabalho isso dá para o Senhor? Ou você permite dar descansos, momentos de descanso para o Senhor? No nosso viver diário, nós precisamos dar descanso para o Senhor. Buscar ser conduzido pelo Espírito. Senhor, descansa aqui na minha experiência. E ao mesmo tempo, nós precisamos também buscar o Senhor e descansar na presença dEle. Servir no descanso. Puxa, às vezes, ultimamente está tendo umas dificuldades, né, Vilas? Que até perde o sono, né? Pregação do Evangelho. E nós vamos ter o privilégio de receber o Expo Livre aqui na nossa micro-região, né? A gente vai lá, procura administração para obter licença e tudo mais. A gente pensa que é de uma maneira e depois é de outra. E fora os ataques, né? Irmãos, vocês não têm ideia dos ataques, viu? Irmão que fica ali à frente, viu? Quando tem aquelas batalhas, né? Os tiros vêm primeiro quem está na frente. Então, para quem está atrás é muito confortável, né? Muito confortável, né? Ficar ali atrás, né? Mas para quem está à frente ali, ó,
É o primeiro, viu? A guerra é em duas frentes, né? A guerra é acirrada, né? Senhor Jesus. Então veja, né? Outro dia mesmo, irmão, tinha que ir à administração, aí veio uma dificuldade de saúde, outra dificuldade, e eu preso ao trabalho sem poder dar apoio. Aí chamou outro varão poderoso para poder ir com ele, aí vai o carro dar defeito. Aí quando chega lá para encontrar com a pessoa que deveria encontrar, a pessoa já tinha ido embora. Puxa, irmãos, então isso mostra que nós estamos indo no caminho certo. Mas diante de tudo isso, nós não vamos desistir. Nós queremos tocar no mesmo sentimento do Senhor. Tem tempestade, tem onda alta, nós vamos chegar ao outro lado. Tá? Por que tem tanto ataque? É porque o Senhor quer salvar muita gente. Tá? Então nós vamos participar desse encargo. Nós não vamos ficar de fora. Tá? E o Senhor, Ele já abriu a porta. Esse negócio já deu certo. Porque quem preparou foi o Senhor. Senhor Jesus. Então, né? O Senhor não tinha descanso, né? E aqui então, Ele então se voltou para o mar. Aqui, eu não vou entrar nisso aqui, senão não vai dar tempo. Mas tudo bem, vamos pular aqui. E versículo 2: uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Sim. E por esse motivo entrou no barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Sim. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, então aqui nessa parábola ele vai mostrar que as pessoas, né? Pegar uma ajuda aqui dentro do alimento diário, né? Aqui mostra, né, que a condição que as pessoas recebem o Evangelho são em 4 modos diferentes, né? Você tem ali, né, a semente que é lançada à beira do caminho, a semente que é lançada em solo rochoso. Sim. Você tem a semente que é lançada entre os espinhos. Sim. E por fim, né, a semente que é lançada em boa terra. Então, prosseguindo aqui, né? Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Puxa. A terra à beira do caminho é aquela terra que está ali, ó, pisada. Tem um grande trânsito. Se você olha em um jardim, o canteiro, né? Aí no meio da cidade, né? Tem lá a grama plantada, tem o calçamento, né, de cimento para as pessoas passarem, né, mas as pessoas passam em diagonal, né, para cortar caminho. E aí aquele caminho ali, você vê que a terra é dura, é batida, né, obrigado pela ajuda, é batida ali, né, então não tem como, mesmo a grama ali, né, em volta ali, não tem como a grama crescer ali. É porque há um grande trânsito. Irmãos, então nós temos que ter cuidado com o nosso viver diário. Quem é que está passando ali no nosso coração? Não pode haver um trânsito do mundo. Vamos ir diante do Senhor e fechar as portas. Né? E aí diz, né, pelo fato da semente, né, ela foi lançada, aí vindo as aves a devoraram. Sim. Essas aves são algo do maligno. E hoje em dia, né, tem algo que tem devorado, né, o desfrute das pessoas, né? A tecnologia, né? Tá ali, está ouvindo a mensagem, então veja, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? Amém. E aí versículo 5: outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E aí na versão do Almeida, né, fala que havia pouca umidade, né, também. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Esse solo aqui é muito perigoso. Ter atenção com essa questão aqui, porque há uma aparência de normalidade. Tem terra? Tem. Tem umidade? Tem. Mas a terra não é profunda e tem pouca umidade. A semente até mesmo chega a brotar, mas ela não tem penetração. Sim. Então, quando vê o calor, a semente seca-se. Então o que preciso fazer? É preciso arrancar as rochas.
Eu estava preparando uns slides, né, mas aí, né, no final, não, eu preciso preparar matéria para as crianças. Né? Mas assim, para tratar com o solo endurecido, na agricultura hoje tem o arado. Então o arado, né, são aqueles pratos enormes de metal, né, que estão ali enfileirados, né? Então eles entram, rasgam a terra, né, vão cortando a terra, para ali então encontrar a umidade e a terra macia. Então quando a semente é lançada ali, então aí já encontram um terreno adequado para então poder brotar e produzir, né? E em relação a isso, há um equipamento que parece grade, né? E essa grade, ela tem hastes de metal, né? Que são fincadas no chão. Aí a máquina vai puxando, né? Esse equipamento, né? E então as pedras elas sobem à superfície e são recolhidas. Então provavelmente é algo muito doloroso. Imagina só, né? Vai lá, as hastes são introduzidas, né, de uma maneira profunda para poder arrancar. E isso, nós precisamos também desfrutar disso, nossa experiência. Amém. O que está atrapalhando da semente de vida crescer, da sua vida espiritual? E nós não podemos contentar com o nosso estágio. Então, buscar um estado cada vez crescente de busca. Ficou até difícil de falar isso, né? Senhor Jesus, precisamos ter um estado de busca constante. Amém. Então, talvez pecados ocultos, preferências, algo que você não consegue abrir mão. Então é preciso ir diante do Senhor para poder remover aquilo que tem impedido o crescimento. Senhor Jesus. E aqui continuando, né? Versículo 6: porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram-se. Então veja como é importante essa questão. Precisamos remover as pedras da nossa experiência. Amém. A única pedra que pode haver em nossa experiência é a revelação de Cristo e a igreja. Amém. Que é a nossa rocha. Amém. Sobre a qual nós edificamos. Aleluia. Versículo 7: outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Puxa, olha aqui, ó. Tem a semente e você tem também os espinhos. Eles estão concorrendo com a semente. Ambos estão na terra, buscando ali os nutrientes, buscando ali a umidade da terra. Então estão concorrendo e sufocam. Às vezes na questão da sobrevivência, isso acaba nos sufocando. As dívidas, puxa, cartão de crédito, né? Pagar o cartão, pagar a conta, pagar isso, pagar aquilo, né? Até mesmo aqui, né, em relação à igreja, né, tanta conta para pagar, né, Vilásio? Nós precisamos, né, renovar diante do Senhor o nosso encargo de ofertas. A igreja de Itaguatinga, ela participa de praticamente todas as frentes de pregação do Evangelho. Todos os encargos atuais. Ultimamente, olha na conta, né? Opa, peraí, como é que vamos fazer para arcar com isso, né? Então nós queremos encorajar os irmãos. Isso aqui não é uma cobrança santa, tá? Queremos encorajar os irmãos, né? A colocar diante do Senhor essa questão das ofertas. Tem uma história, né? O irmão ele perguntou para o outro, né? Você tem R$1.000. Você oferta 100. Você fica com quantos? 900, não. Você ficou com 100. Porque os outros 900 você vai gastar no mundo. Então o que realmente importa é o que nós ofertamos ao Senhor. Então eu queria passar esse encargo para os irmãos, né? Infelizmente não vai dar para a gente acabar aprofundando nisso, mas prosseguindo aqui, né? E veja, os espinhos, eles estão lá em Gênesis. Quando o homem caiu, Deus então julgou a situação. E ao homem, o Senhor disse, né? Maldita é a terra, por causa da queda do homem. E a terra então começou a produzir cardos e abrolhos. Essa versão que fala de espinhos e ervas daninhas.
Então o agricultor, para poder produzir algo, olha, ele tem que labutar bastante, tem que laborar. E aí, né, quando a gente vê a experiência dos pequenos agricultores, você vê que eles trabalham de domingo a domingo, não tem descanso, né? Produzir muda, produzir uma horta, produzir aquilo, ainda mais quando vai produzir para mercado, né? Para feiras ou produzir mudas para outros plantadores, né? Então não tem descanso. Senhor Jesus. E aí, e outro ponto também, não vai dar tempo. E aí vamos passar aqui à frente, né? Contudo, uma parte caiu em boa terra. Amém. Uma parte caiu em boa terra. Amém. Produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Amém. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, né? O trabalho com a terra não é fácil. Por isso que o Senhor estava ali, né? Exausto. Porque estava trabalhando com a terra, com o coração das pessoas. E aí ele disse, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande e nós temos poucos cearenses, né? Nós vamos de mais cearenses, mais pessoas que trabalham na seara. Veja a gama de labor que é envolvida, né? Afofar a terra, arar, remover as pedras, cortar e queimar os espinhos, preparar ali para que a semente de vida produza. Amém. A 30, 60 e 100 por 1. Amém. Senhor Jesus. Então, amados, eu, por causa do tempo, vou ficar por aqui. Aí queria convidar vocês para amanhã, né? Aproveitem hoje à noite, né, amanhã cedo, para entrar no alimento diário. Aí cada um pode escolher um dia da semana, né, que você desfrutou mais, né? Fala, opa, gostei aqui da segunda-feira. Eu vou falar esse tópico aqui da segunda, outro terça, quarta e tal. E aí traga isso para a gente desfrutar amanhã. Tá? Você não vai me ver aqui o Jarbas ou o Francês, mas eu quero ver vocês. Posso até dar uma pequena contribuição aí de 5 minutos, né? Mas eu queria ver vocês aqui completando essa mensagem. Aqui fala, né, de preparar o material para edificação. Então vamos juntos preparar o material. Tá? E esse material ele também é preparado, né, por meio da pregação do Evangelho. Amém. Onde nós vamos atrás das pessoas, apresentando a eles, né, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, né, consiste na salvação de Deus, a salvação completa de Deus. O homem, ele possui 3 partes. O corpo, isso é fácil de ver, né? Toda pessoa tem um corpo, né? Alguém já viu uma pessoa andando por aí sem corpo? Isso é fácil de perceber, né? Então o homem tem um corpo, ele também tem uma alma. Isso também é factível, né? Fácil de perceber. Aí você vê, né? Até mesmo no momento que nós vivemos hoje, vários problemas da alma, né? Da psique. E além disso, o homem tem uma parte muito mais profunda, que é o espírito. Que o espírito é o órgão pelo qual nós contatamos Deus. Então o homem foi feito com o corpo, com a alma e com o espírito, como um vaso para conter Deus. E assim desfrutar da completa salvação de Deus. Então no momento que a pessoa crê no Senhor, ela é conectada com Deus. Porque no Éden, por causa da queda, o homem foi desconectado. O laço entre o homem e Deus foi rompido. Senhor Jesus. Então quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas são conectadas com Deus e se tornam então material para a edificação. Então eu queria encorajar vocês, hein? O Senhor, ele aqui em Mateus, vê que ele envia os 12, e depois em Lucas, né? Ele envia 70.
Só que aqui na King James, né, fala 72. Eu falei, opa, esqueceram de 2 aí, mas depois lembraram desses 2. Será que eu não estou no meio desses aí? Irmãos, nós estamos no meio desses 70. Porque somos aqueles que o Senhor envia para poder pregar o Evangelho. Oh, Senhor Jesus. Então eu vou ficar por aqui. Eu queria chamar os irmãos para compartilhar, né? E também para pequenos grupos agora, né? Então tá bom. Então vamos fazer pequenos grupos, de até 4 irmãos, tá? Para a gente ruminar essa mensagem. E então amanhã eu conto com vocês. Amém?